Quanto custa o Frankenstein de sistemas que a sua empresa criou sem perceber? Você já reparou que muitas empresas acreditam que estão evoluindo tecnologicamente, quando na verdade estão apenas acumulando sistemas? Pois é, a cada novo problema surge uma nova solução, um novo software, uma nova integração improvisada, um novo puxadinho tecnológico. No início parece funcionar, vai resolver o problema, vai apagar um incêndio, mas com o tempo o que cresce não é a eficiência. O que cresce é o custo, o retrabalho e a complexidade operacional. Hoje é muito comum encontrarmos empresas que possuem diversos sistemas diferentes que não conversam entre si, que dependem de integrações improvisadas e muitas vezes até de processos manuais para fazer a informação circular dentro das áreas das empresas. O resultado disso? Times sobrecarregados, dados inconsistentes, processos lentos e uma área de tecnologia que passa mais tempo tentando manter o ambiente funcionando do que gerando valor para o negócio. Agora, some isso a um outro fator extremamente relevante aqui no Brasil. Nós operamos em um dos ambientes tributários mais complexos do mundo. Empresas precisam lidar com regras fiscais federais, estaduais e municipais, obrigações acessórias digitais constantes, mudanças de legislação e agora também com todas as transformações trazidas pela tal da reforma tributária. Quando a arquitetura de sistemas não é bem planejada, cada nova obrigação acaba gerando mais um sistema isolado, mais uma integração improvisada e mais uma camada de complexidade tecnológica. E assim nasce o famoso Frankenstein de sistemas, que muitas empresas carregam hoje no seu dia a dia. Um ambiente fragmentado, difícil de evoluir, caro de manter e extremamente dependente de ajustes constantes, mas empresas que estão olhando para o futuro já entenderam algo fundamental. Transformação digital de verdade não significa ter mais sistemas, significa ter uma arquitetura tecnológica bem planejada. Uma arquitetura baseada em plataformas robustas, integração real entre processos e boas práticas de gestão de sistemas, que acompanham o real crescimento da sua empresa. É exatamente por isso que cada vez mais empresas estão adotando o SAP S/4HANA Cloud Public Edition, o ERP em nuvem da SAP. Esse modelo foi desenhado para funcionar como núcleo operacional das empresas, centralizando os processos críticos do negócio, financeiro, fiscal, compras, logísticas, faturamento e gestão de dados. Além disso, o SAP Cloud ERP segue boas práticas globais de gestão, já incorporadas na própria estrutura da solução. Isso significa que as empresas não precisam reinventar processos ou criar soluções improvisadas. Elas passam a operar com processos padronizados, governança de dados e capacidade de evolução contínua dentro da própria plataforma. Mas no Brasil, como sempre no Brasil, existe um ponto extremamente importante. Mesmo com um ERP robusto como o SAP Cloud ERP, as empresas ainda precisam lidar com a complexidade do ambiente fiscal brasileiro. E é exatamente neste ponto que entram os parceiros de softwares especializados em localização Brasil. Esses parceiros desenvolvem esteiras completas de soluções adaptadas ao ambiente do SAP Cloud ERP Public, garantindo que as empresas consigam operar com aderência total às exigências fiscais brasileiras. Essas soluções normalmente incluem funcionalidades como captura e emissão de documentos fiscais, apuração de tributos, obrigações acessórias, atualizações constantes da nossa legislação. E, claro, integração também com todos os órgãos
governamentais aqui do Brasil. Tudo isso integrado ao ambiente SAP Cloud ERP, seguindo as melhores práticas recomendadas pela própria SAP para extensões no modelo cloud, que hoje está evoluindo. Essa arquitetura, um ERP robusto, mais as soluções especializadas em localização Brasil, cria um ambiente muito mais eficiente. O ERP garante estrutura, governança, padronização de processos, e os parceiros de localização Brasil complementam e garantem a aderência fiscal com as atualizações regulatórias e automações das obrigações tributárias. O resultado para as empresas é muito claro: mais segurança operacional, menos retrabalho entre as áreas, maior controle sobre dados e processos e muito mais capacidade de adaptação às mudanças regulatórias que surgem constantemente aqui no Brasil. E nós sabemos que essas mudanças não param. Reforma tributária, com as novas obrigações digitais, fiscalizações cada vez mais automatizadas, tudo isso exige que as empresas tenham sistemas preparados para evoluir continuamente. Por isso, a pergunta que muitos executivos estão começando a fazer não é mais qual sistema precisamos comprar agora. A pergunta estratégica passou a ser: nossa arquitetura de sistemas está preparada para o futuro? Porque empresas que continuam acumulando soluções isoladas, acabando criando aí ambientes cada vez mais complexos e difíceis de evoluir, enquanto empresas que investem em ERP na nuvem têm boas práticas de arquitetura e soluções especializadas, integradas, que constroem uma base tecnológica capaz de sustentar todo o crescimento e alterações ao longo prazo. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Sua empresa está construindo uma arquitetura tecnológica sólida ou apenas acumulando sistemas? Se esse é um desafio dentro de sua organização e hoje a sua empresa ainda trabalha com diversos sistemas desconectados, integrações improvisadas e processos complexos para lidar com o ambiente fiscal brasileiro, talvez seja o momento de repensar a arquitetura tecnológica do seu negócio. É exatamente nesse ponto que uma arquitetura baseada em boas práticas de mercado, com plataformas robustas como o S/4HANA Cloud Public Edition, aliadas às soluções especializadas da localização Brasil, pode transformar completamente a eficiência operacional da sua empresa. Nós ajudamos organizações que ainda operam com ambientes fragmentados a evoluir para uma arquitetura tecnológica moderna, integrada e preparada para o futuro, utilizando as melhores práticas do ecossistema da SAP. Porque hoje a tecnologia não é apenas suporte operacional, ela se tornou um dos principais pilares de eficiência, governança e competitividade das empresas. Se você quer entender como evoluir esse cenário dentro da sua organização, clique no link agora mesmo e fale conosco. Até a próxima!